oficialmente a live. Bom dia a todos. Eu sou Arlete de Gasperim, filha do seu Zeferino Luiz e da dona Ilse Vendes de Gasperim, fonoaudióloga, mestre em educação e doutorando em distúrbio e perturbação de linguagem. E eu fui a criadora, sou a criadora do projeto Autismo e Constelação, da ausência à presença. E essa live de hoje nasce como uma ramificação do projeto da área pedagógica. Como eu sou da área da saúde, sou fonoaudióloga, eu fiz o projeto com uma AMA, que era meu projeto de doutoramento, e se transformou naquele momento num projeto social para aplicá-lo pela primeira vez e medir os resultados. Em breve a gente vai ter o livro com o Relatos de Pais, o livro já está pronto, vai para a gráfica, penso que em outubro vai estar disponibilizado. Depois vamos traduzir para espanhol e inglês. E na sequência vamos ter um livro com a tabulação dos questionários, né? Então, para a gente ofertar isso para o mercado de uma forma um pouco mais acadêmica, vamos dizer assim. Porque os resultados, né, a gente vê todos os dias, mas medir eles, né, também é importante. Lídio tem um microfone que está dando ressonância. Eu não sei quem que é. Então, e essa é a minha contribuição. E eu vou falar do congresso, já que o congresso vai ser em 2022, mas em setembro vamos ter o primeiro seminário internacional das novas constelações familiares voltadas para o autismo. O Jean também vai ser uma das pessoas que vai estar conosco falando sobre isso, né? Então, a gente vai semear boas ideias. Para quê? Para que até 2022 tenhamos um campo bem fértil para fazer um grande congresso, que está presencial, né? Ainda não sei como que vai ser. A gente aguarda o comando aí de algo maior, nos guiar e falar como vai fazer. Então, eu quero agradecer a presença de todos, em especial ao Jean, que aceitou o convite, né? Então, eu trabalhei na cidade de Videira, na AMA Videira, com o projeto Autismo e Constelação Familiar, da ausência à presença. No final do projeto, né, eu falei para eles, olha, eu acho que vocês deveriam aplicar aí na questão pedagógica e institucional para todas as pessoas que fazem parte da AMA, psicóloga, psicopedagoga, musicista, enfim, fisioterapeuta, toda a equipe, a pedagogia sistêmica, para cada um ter no seu DNA, na sua célula, a pedagogia sistêmica. E aí, essa ideia foi comprada e eu agradeço pela Carlisa, pelo Adelar, que é o presidente, e por todos os outros participantes. Eu falei, corram atrás do Jean. E assim eles fizeram, né, Jean? Foram atrás do Jean e aí hoje o Jean vai estar aqui para nos contar sobre a pedagogia sistêmica e também vai contar da formação que esta AMA mobilizou, que o Jean vai até a cidade de Videiro. O Jean mora bem longe de Videiro, o Brasil é grande, né? É como se fosse Espanha e Portugal. O Jean vai, ou um pouquinho mais, né? O Jean vai iniciar em fevereiro do ano que vem uma formação em pedagogia sistêmica, né? Lá na cidade de Videira. A organizadora é a AMA Videira. Depois, no final, a gente vai deixar os contatos, né? Para quê? Para levar a ideia da pedagogia sistêmica, o conhecimento e mostrar que tudo está interligado com tudo. Então, o meu desejo de alma sempre foi que as AMAs se tornassem sistêmicas. E essa é a primeira, né, Jean? Temos um trabalho aí para fazer. Porque os profissionais compreendendo que estão a serviço dos pais da pessoa com autismo e não do autismo, mudando a postura interna, que o Jean vai contar para vocês, quando vai uma outra consteladora lá e intervir na área da saúde, né, potencializa o resultado. Então, já é como se fosse meio caminho trilhado com a postura interna. E aí todos vão estar com o mesmo foco, que ficar a serviço dos ancestrais das pessoas. Né? Que esse é o nosso trabalho como constelador, ficar a serviço do campo dos outros e ficar a serviço da vida e não da doença. Né? Então, essa foi da onde nasceu a live de hoje.
E Jean, agora é com você. Lídio, abre aí para nós, por favor. Não sei como é que faz. Obrigado. Acho que agora está me ouvindo, né? Agora sim, Jean. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite para poder estar aqui, tá? Um prazer, uma alegria muito grande, tá? Eu sou o Jean, sou filho do José e da Semira, né? Nasci lá no Mato Grosso, aqui no Brasil, e atualmente moro em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E sou educador há 25 anos e dentro da área da educação eu já trabalhei com as diversas etapas, então desde a educação infantil até o ensino superior. Minha área de formação, na verdade, é pedagogia. Depois eu fui para a psicopedagogia e uma série de outras ramificações dentro da própria educação. Sou também terapeuta, né, terapeuta constelador. Foi onde eu conheci a Arlete, né, Arlete, nas Lá em formações São do Paulo, é. Brigitte. Brigitte. Isso. E quando eu percebi a possibilidade de, dentro da educação, trabalhar com a pedagogia sistêmica, que é algo que nasce desse campo terapêutico e migra depois para a educação, ali eu consegui me encontrar de uma forma muito bonita e muito plena, né? Eu sou também diretor de uma ONG e nessa ONG a gente trabalha com educação infantil e desde 2015 nós aplicamos então a pedagogia sistêmica lá dentro da nossa realidade, né, com as crianças, com as famílias e tudo mais. E foi muito bonito perceber o quanto uma simples intervenção traz um resultado grande e muito rápido. Então você faz uma intervenção hoje e dentro de alguns dias você já percebe um avanço naquilo que até então parecia que era impossível, né, de se resolver. E então essa experiência contribuiu muito depois para aquilo que viria a ser o livro, né, que a gente lançou sobre pedagogia sistêmica. Pois você mostra ele aí, Jean, que o meu tá lá na prateleira. Pois você mostra Sim, ele aí. tá aqui, Olha ó. aí, ó, esse daí. E esse livro ele nasce então de uma inquietação dos alunos nos cursos de formação em pedagogia sistêmica que sempre procuravam e queriam ter às mãos um elemento, um subsídio a mais, né, um material que pudesse ser usado também. E aí então foi nascendo a ideia do livro, até que finalmente ele pôde ser publicado. E ele é um livro muito simples. Então, quando a gente lançou o livro, a ideia seria: eu lanço um livro e uma pessoa que nunca teve contato com a pedagogia sistêmica ou com constelação familiar, de repente tem o livro nas mãos. Como esse livro pode contribuir para essa pessoa? Então, a ideia foi isso, né? Que ele chegasse a todos os públicos e ele pudesse ser útil em todas as situações. Tá? Até porque quando a gente fala em pedagogia sistêmica, às vezes a gente tem aquela ideia que ela é exclusivamente para o professor, para a escola. Tá? Não, a gente fala de pedagogia sistêmica como a pedagogia na sua dimensão ampla, ou seja, o educar, né, como princípio humano, o educar como um princípio disponível em todas as realidades do fazer humano. E dentro dessas realidades nós temos o pai, temos a mãe, temos todas as profissões, todas as áreas do conhecimento. Então a pedagogia sistêmica seria nesse sentido, né? Com essa Da vida, né, amplitude. Jean? Uma Isso, pedagogia de vida, né? uma dimensão da própria vida, né? Isso. Então é nesse sentido. E então vamos falar um pouquinho, né, o que é essa pedagogia sistêmica. Talvez alguns já tenham alguma noção, outros ainda não, né? Mas a pedagogia sistêmica, na verdade, ela é toda a aplicação da abordagem do Bert Hellinger, ou seja, das constelações familiares, agora dentro de um contexto educativo, ou seja, dentro de uma dimensão voltada para a educação. Então, quem primeiro faz essas primeiras experiências lá atrás é a Mariane Frank, né? Lá na sua sala de aula, lá atrás, né? E a Mariane vivia essas inquietações que é tão comum
nas nossas realidades hoje de escolas, de educação como um todo, né? Do professor que às vezes olha para o aluno com dificuldades de aprendizagem e não sabe mais o que fazer, do professor que dentro da sala de aula percebe um aluno desmotivado, um aluno que não tem interesse pela escola, pelo conteúdo, que não consegue aprender, uma família que não se faz presente na escola, ou que cobra muito da escola e em contrapartida parece que não há nenhum envolvimento, ou seja, só uma cobrança de um lado e do outro. Por outro lado, também a escola que muitas vezes espera que a família venha e entregue algo que às vezes nem a própria escola sabe que algo é esse. Então, dentro de todas essas dificuldades e essas dimensões, a Mariane também foi se questionando, né, como profissional, como educadora, o que ela podia fazer, porque a desmotivação foi chegando para ela também. E então ela começa a levar os princípios das constelações para a sala de aula. Ela começa a fazer ali pequenas intervenções, pequenas experiências, no fazer dela, no cotidiano dela. E foi percebendo que cada pequena intervenção daquela trazia um resultado diferente, trazia um resultado que era o que ela precisava, era o que ela queria, na verdade, né? Então, a gente costuma dizer assim, que ali na sala de aula da Mariane Frank, nasce a pedagogia sistêmica como prática. Tá? Não existe ainda nenhuma teoria sobre, tá? Mas é a experiência dela em sala de aula, ou seja, é uma abordagem que nasce a partir da própria prática ali. Depois, ao longo dos anos, e aí isso começa a se expandir, né? Então, sai da sala de aula dela para a própria escola, tanto que os professores às vezes perguntam, né? O que você está fazendo na sua sala? O que você tem feito? O que mudou? Né? Por que as famílias começaram a te procurar agora? Ou seja, a pedagogia sistêmica sai da sala de aula, se expande para a escola, e aí aos poucos isso vai se expandindo mundo afora. Depois a gente tem as contribuições da Angélica Oveira, no CUDEC, né? Do E essa México, né, experiência... Jean? Isso, no México. No México. México, isso. E isso é muito importante, porque com a Angélica, a gente tem uma pedagogia sistêmica que, de repente, começa agora a ser vista e olhada como ciência, como disciplina também. Tá? Então, a gente tem, num primeiro momento, a pedagogia sistêmica que nasce da prática com a Mariane e que, ao longo dos anos, vai se estruturando também agora mais como uma ciência, como uma disciplina, na verdade, né? Tudo isso a gente vai aprofundar um pouco mais no meu segundo livro, que logo, logo está nascendo aí, está todo esse percurso aí. Coisa boa. E aí, lógico, né, depois, em outros países, a pedagogia sistêmica ganha destaque em alguns pontos mais, em alguns pontos menos, mas ela vai se expandindo mundo afora. E hoje, quando a gente olha para trás, para essa trajetória da educação como um todo, nós vamos perceber que durante muitos anos, durante séculos, existem ali autores, existem elementos que começam a surgir, que têm eclode de alguma forma, tem uma certa relevância naquele primeiro momento, depois parece que some um pouco, e isso durante muito tempo, com vários autores. E quando a gente olha para trás, então, a gente percebe que esses elementos ali, ao longo de toda essa história da educação, hoje se fazem presente na pedagogia sistêmica. Então, a gente tem autores lá atrás que falam da importância da família, que falam dessa participação, que falam da infância, que falam da criança, que falam de uma educação mais afetiva. E hoje a gente vai perceber todos esses elementos ali presentes na pedagogia sistêmica em si, né? E é muito bonito você olhar para trás e reconhecer o que veio antes também, né? Dentro da própria história da educação. Então, é muito interessante tudo isso. E a pedagogia sistêmica, então, hoje, a gente pode olhar para ela com alguns objetivos muito claros, né? Então, são vários os objetivos, mas existem alguns que se ressaltam, e
e que trazem uma contribuição assim gigante. O primeiro dos objetivos é que nós possamos perceber a escola inserida em um contexto maior, onde todo mundo está relacionado. Então, por muito tempo, a gente olhou para a escola como um espaço isolado, onde eu mandava o meu filho, a minha criança, e lá nessa escola ela aprenderia algo e depois voltava para casa. Então, é uma ideia fragmentada e não relacional, né? E um dos objetivos da pedagogia sistêmica, então, é que a gente se perceba numa grande rede de conexões, ou seja, é esse olhar sistêmico para a própria escola, para a própria educação. Então, quando o meu aluno chega aqui na escola, eu recebo o meu aluno e, junto com ele, eu estou recebendo os pais dele, os avós, os bisavós, a cultura, a religião, toda a historicidade daquela criança chega com ele e está ali na minha frente. Então, diante de uma dificuldade dessa criança, a dificuldade, ela não é a dificuldade da criança na minha sala de aula, ela é uma dificuldade sistêmica de toda essa história, de toda essa historicidade que, de repente, está aqui diante da minha historicidade, né? E esse olhar para essa dificuldade, então, é um olhar que necessita ser ampliado para toda essa história da criança, né? Então, Então, a gente Jean, deixa... Oi? eu só vou pegar e fazer um cortezinho na tua fala, porque é bem isso que você está falando aí, quando eu pensei na pedagogia nas AMAs. Porque Sim, tem que olhar além do autismo. Olhar, oi, Angela, para as famílias que vêm trazer a criança. E não é só deixar a criança ali na instituição, na AMA, que é, né, que é o nosso foco lá, videira, e dizer assim, agora vira-se vocês aí 1 hora, 2 horas, né? E aí eu vou me embora e eu volto buscar esse negócio, tem que estar bem bom, né, Jean? Então, é olhar com respeito, com toda a história que vem antes, com esse sim. cliente, com esse paciente, né? E também entender que todo mundo que vai estar trabalhando na AMA vem com a sua mochila, né, Jean? Então, eu só estou fazendo um transporte da escola para a AMA, né? Porque é isso que eu enxergo quando eu penso em pedagogia sistêmica lá na AMA. Sim. Adelante, avante. Desculpa aí ter Perfeito. Imagina. Mas é isso mesmo, né? Esse olhar ampliado para toda essa história. Eu sempre digo nos cursos de formação que o professor sistêmico, o educador sistêmico, ele não tem mais problema em sala de aula. O que ele vai perceber na sala de aula agora são fenômenos. Eles brincam, né? Falam assim, eu estou com um fenômeno lá na minha sala, ou seja, ninguém mais tem problema. Nós agora temos fenômenos. Então, o autismo, a hiperatividade, a agressividade, qualquer dessas situações que antes nós víamos como problemas, agora são só fenômenos que nos mostram algo, né? Que mostram algo para mim, educador, que mostram algo para esses pais, para essa família, para todo mundo. Quando nós damos conta de olhar para onde está olhando esse fenômeno, de perceber o que está por trás desse fenômeno, o fenômeno, então, ele pode conviver conosco de uma forma tranquila e, às vezes, inclusive, ele vai embora. É o caso de uma agressividade, por exemplo, de uma violência, né? Então, quando nós, educadores, damos conta de perceber para onde está olhando essa criança, para onde está o amor dessa criança, com o que ela precisa brigar, ou por que ela está brigando ali, quando isso é visto, essa agressividade perde o sentido de existir e então nós convivemos com a criança e não mais com a criança que eu olhava e via apenas a violência ali que ela estava trazendo. Então, de repente, eu descubro algo por trás do fenômeno. Então, isso é bastante interessante. Então, esse é o primeiro desses objetivos que a gente traz e que trabalha na pedagogia sistêmica, né? Essa visão ampliada, essa percepção de que todo mundo está ligado, conectado e de que tudo interfere e sofre interferência dentro desse processo. Então, essa criança que chega, de repente, agressiva, essa agressividade ela traz uma interferência para a sala toda. Então, isso gera ou dificulta o processo de aprendizagem. O professor sistêmico que dá conta de acolher essa agressividade, de acolher esse aluno que traz essa agressividade,
ele também transforma essa realidade, ou seja, que há facilitação de todo um processo também. Só que para que esse professor, para que esse educador ou essa escola dê conta de dar esse passo, a gente precisa olhar para o segundo objetivo que a pedagogia sistêmica traz, que é olhar para a gente, olhar para o educador, olhar para o professor. Porque os nossos cursos de formação, as universidades, elas não trabalham o desenvolvimento pessoal. Então, eu digo sempre nas formações, né, o conhecimento teórico, todo mundo aqui tem. Então, nós fomos lá, fizemos uma graduação, uma pós-graduação, nós estudamos, continuamos estudando, pesquisamos, ou seja, esse conteúdo teórico, nós temos o domínio, nós conhecemos, nós temos contato, e quando eu tenho dificuldade, eu estudo, eu me aprofundo. Agora, o conhecimento de quem nós somos, isso foi oportunizado para pouquíssimas pessoas. Né? A pedagogia sistêmica, então, ela pega esse profissional, e aí independe de que profissional eu estou falando, se é o professor, o coordenador, o diretor, o pai, a mãe, e traz esse profissional para o centro da discussão. Então, esse profissional agora, ele é o material com o qual nós vamos trabalhar aqui. Então, toda a formação em pedagogia sistêmica, ela é uma formação voltada para quem está ali. Então, ao mesmo tempo que eu vejo uma teoria, eu me vejo dentro dessa teoria, eu trabalho os meus próprios conteúdos. Então, mais que um cronograma teórico, dentro do curso de formação tinha que estar o nome de cada um daqueles que fazem a formação, porque nós vamos trabalhar os conteúdos nossos que estão ali dentro, né? É um mergulho para dentro, né, Para Jean? dentro. Isso. Então, ali a gente vai olhar para mim, para as minhas dores, para as minhas inquietações, para as minhas dificuldades, para o meu processo que me trouxe até aqui. Então, por que eu me tornei educador? Que educador eu sou? Ou que pai, que mãe que eu me transformei de repente? Né? Que dificuldades eu encontro nesse processo? Onde que estão essas raízes dessas dificuldades? Ou seja, dentro de todo esse processo, nós vamos trabalhar o material humano, tá? Para que esse professor, para que esse educador dê conta de lá na sua realidade agora, acolher também aqueles fenômenos, aquelas realidades que estão ali, porque ele fez esse processo de acolhimento aqui dentro, né? Ele conseguiu se ver e se perceber ali, né? Jean, daí vou fazer uma ponte para a AMA, né? Sim. Que psicopedagogo, que fonoaudiólogo que vai trabalhar lá, que psicólogo, que musicista, que microfisioterapeuta, que fisioterapeuta, todos os profissionais, né? Que levam esse conhecimento e essa... Ah, mas eu fiz fonoaudiologia, Arlete, eu não preciso aprender sistêmica, por óbvio que sim, porque se você expandir o teu olhar para os pais, eu não gosto da palavra paciente, como a gente usa, né? O seu, que é de passivo, daí não faz nada, né? Do cliente. Então, assim, que a gente construa esse olhar, né? Ampliado. Então, por isso que eu vejo que a pedagogia, né, você fala bastante no professor, no educador, mas isso se amplia para qualquer profissão, para o médico, para o psiquiatra, para o psicólogo, para o fonoaudiólogo, para o musicista, para todos eles. Tudo isso que você está falando cabe em tudo, né, Jean? Eu vejo que isso ele é transversal. De fato. E é interessante que eu já tive nos cursos de formação vendedores, né? Tive em um curso lá no Paraná que uma das alunas ela era uma vendedora e ela disse assim: eu não sei porque eu estou aqui, mas eu senti que eu deveria estar aqui. E aí lá no último módulo da formação ela falou: nossa, as minhas vendas se transformaram, os meus clientes agora querem vir, querem comprar, querem conversar comigo, porque muda. Né? Muda a forma de olhar e de se perceber no mundo, né? Então, quando a gente fala nessa educação, é essa troca o tempo todo. E aqui, lógico, a gente está falando bastante nessa relação educacional institucional, né? Mas, com certeza, a ampliação ela vai em todas as direções, né? E quando a gente fala, né, nesse meu lugar ali dentro da instituição, isso está muito relacionado também com o que eu sou e o que eu trago de mim, né?
Então, de repente, eu vou perceber que eu sempre fui um educador da educação infantil e eu trabalho lá com os bebês, os pequenininhos, né? 4 meses, 6, 7 meses de idade, a vida toda, 10, 15 anos trabalhando ali. E aí, de repente, lá no curso de formação, eu percebo que a minha criança, o meu bebê aqui interno, ele sempre foi alguém que necessitou de cuidados e que não teve, entre aspas, esse cuidado lá atrás. Então, na minha profissão, eu estou cuidando, eu estou olhando, eu estou integrando a minha criança interna. Ou seja, eu transformo a profissão numa missão de vida, de olhar para dentro, de olhar para mim mesmo. E aí nós vamos ressignificando. Então, não é à toa que eu, profissional, estou lá naquela escola que tem aquele método, que tem aquela forma de ensino. E perceber o porquê, o que me leva, o que me conduz até ali, é importantíssimo para que a gente ressignifique e olhe com uma clareza muito mais ampla, ou seja, agora eu posso ampliar tudo isso e estar muito mais inteiro ali naquele local, né? Isso em todos os sentidos, né? Em todos os campos de atuação. Né? Então, Isso é esse olhar... legal, né, Jean? Entender por que eu escolhi essa profissão. Sim, Porque sim. Por é que por eu causa, escolhi essa profissão? por que eu escolhi essa profissão? Cada um tem a sua, escolheu pelas suas questões, para se autocurar, mesmo que isso não esteja consciente, Sim, é né? um processo inconsciente, né? Então, eu E como professor, por que eu trabalho sempre com a educação infantil? Porque eu me sinto muito bem e à vontade trabalhando com as crianças de 5 a 7 anos de idade, ou a educação superior, né? Então, o que me leva a tudo isso, né? Então, a clareza nesse processo, ele também é enriquecedor para mim e para os meus, para essa realidade de troca ali também, né? Então, esse a gente diria que seria o segundo objetivo, esse olhar para dentro, né? Esse olhar para o profissional, esse olhar para a pessoa. Então, quando a gente diz o profissional, não estou excluindo o pai ou a mãe, que às vezes vem para a formação, né? Mas esse olhar para o pai, esse olhar para a mãe, para ele, tá? Para a pessoa e não para aquilo que ele desempenha lá, mas para ele primeiro, para ele próprio, para que depois ele vá, para que depois ele execute algo lá fora, né? E quando a gente fala em educação institucionalizada, a gente ouve tantas queixas, né, de que o professor não é valorizado, que a educação nunca foi prioridade, uma série de questões que a gente sabe que estão presentes aí. E a pedagogia sistêmica, então, ela quer fazer isso, ela quer pegar esse profissional e trazer para o centro. Vamos olhar para você agora, tá? Vamos esquecer o resto e olhar para cá. Depois a gente vai. Então, é esse exatamente. olhar interno, né? Primeiro lição de casa, depois a casa do vizinho. Isso, eu só posso oferecer aquilo que eu tenho, né? Então, se eu tenho pouco de mim mesmo, eu vou oferecer pouco de mim mesmo. Se eu tenho esse olhar mais amplo, integro tantas coisas aqui dentro, então eu posso oferecer muito mais lá fora. Então, um olhar profundo sobre si mesmo me transforma depois num profissional excelente, num pai e numa mãe com muito mais recursos para ser pai, ser mãe, ser professor, enfim, né? Ou seja, eu tenho muito mais posse de tudo isso, né? Então, esse é um outro objetivo da pedagogia sistêmica. Um terceiro objetivo, e que está muito ligado àquele primeiro que nós falávamos, é esse olhar para as realidades e perceber o que está por trás das realidades. Então, eu costumo dizer assim, a gente vai começar a ver o invisível agora, tá? Então, é um objetivo que nos faz perceber que, além dos fenômenos, existe algo, né? Além das realidades aparentes, existe algo ali. Então, é essa percepção de que aquilo que está por trás é o que está nos movendo nesse sentido aqui na frente. Então, por exemplo, o que está por trás de uma hiperatividade? O que está por trás de um comportamento agressivo? O que está por trás do autismo? O que está por trás do fato de uma criança que não aprende ou de uma criança que repetiu 2, 3 anos ali e para ela está tudo bem com isso, né? Então, o que está por trás disso?
Então, é esse olhar para o invisível presente na sala de aula, presente no processo educativo. E uma pergunta, então, nos move nessa direção, né? Para onde olha o amor dessa criança? Para onde olha o amor desse aluno? Então, essa dificuldade está lá onde esse amor está. Então, a gente teve casos, por exemplo, aqui na nossa instituição, de uma criança que ela não queria, a escola não era atrativa para ela. Então, ela não queria estudar. E aí os pais sofriam com isso, porque ofereciam o melhor que podiam, pagavam professores particulares, e essa criança não avançava naquilo que era esperado, que os pais esperavam, que era próprio para a idade dela, né? E quando nós fomos olhar para essas realidades, o pai dessa criança, ele começou a trabalhar muito cedo, então ele não teve oportunidade de estudar. A mãe da criança também precisou abandonar a escola quando ficou grávida. Então ela engravidou e aí eles foram morar juntos, se casaram, as prioridades mudaram e a escola, nesse sentido, ela ficou de fora, ou seja, era um pai e uma mãe que não puderam se desenvolver educacionalmente falando, né? E agora queriam que o filho fosse, porque era o sonho deles também. E a criança estava dizendo o quê para esses pais, né? Eu não posso ser melhor do que vocês. Né? Vocês não puderam estudar, então também não posso aprender, não posso ir para a escola, né? E quando os pais se deram conta disso e fizeram um movimento de liberação dessa criança, não, você pode estudar, né? A gente fica bem, nós ficamos felizes com isso, você pode fazer diferente, né? A criança de repente foi embora, né? Ou seja, houve ali uma liberação por uma intervenção simples que estava causando um sofrimento muito grande para todo mundo, para a criança, para o pai, para a mãe, né? Para a escola. Mas o que estava por trás? O amor da criança pela história dos pais, né? Não posso ser melhor do que vocês não puderam, então por que eu vou poder também, né? O Bert fala isso, né? Que nenhuma criança se permite ser melhor do que os pais. E aí vive nessa lealdade, né? Num amor, e é muito interessante, porque é um amor que nos prende, que está ali. Às vezes eu quero ir, ou seja, eu vou para a má consciência, né? Mas eu volto, porque é um grande dilema interno. Então, quando os pais liberam, a criança voa, ou seja, ela começa a honrar esse pai e essa mãe de outra forma agora, né? Além da dor de ficar presa ali no emaranhamento. Então, esse é um outro objetivo, né? Quando a gente fala em pedagogia sistêmica. E tem um outro objetivo que é muito interessante, que a gente não se dá muito conta disso no dia a dia. Geralmente, quando nós... Aí eu vou falar de uma realidade de sala de aula, né? A gente está lá na sala de aula, a nossa preocupação é que a criança aprenda, que eu tenho um currículo, eu tenho conteúdos a serem vistos, a serem trabalhados, e eu preciso dar conta desse conteúdo o mais rápido possível. A gente vive nessa pressão do tempo. Inclusive agora, nesse período de pandemia, justamente, né? com as aulas online, né? Então, eu tenho que dar conta como que vai ser esse conteúdo, como que vai ser o ano que vem, que essas crianças voltarem para a escola, ou daqui a alguns meses, a gente não sabe ainda, né? Então, essa preocupação ali com a aprendizagem, com o conteúdo em si. A pedagogia sistêmica, ela vai dizer para a gente que isso é importante, é importantíssimo, mas antes desse processo acontece um outro processo e que nós precisamos olhar para esse processo para que a aprendizagem se dê, que é a convivência. Tá? Então, são dois grandes objetivos aí dentro da educação, que é a convivência social e a aprendizagem. Os dois estão ali, lado a lado. Só que nós tiramos aqui a convivência social como algo ruim, como algo que não é bom, e queremos priorizar só o conteúdo. Então, é a fala do professor que às vezes diz assim, vamos parar de conversar aí no fundo e prestar atenção aqui na aula. Né? Ou aquela realidade que eu vejo, eu chego lá na escola, os meus alunos estão lá fora conversando, num grupinho ali de 5, 10 crianças conversando, brincando e tal.
Chegou a hora da sala da aula começar, eu, professor, chego lá na sala e às vezes os meus alunos ainda não estão lá fora conversando. Ok, chegam um pouquinho atrasado, tudo bem. E eles querem ir para o recreio e não querem voltar do recreio e querem sair mais cedo, né? E ficam insistindo para que eu possa liberá-los ali 5, 10 minutos mais cedo. E às vezes eu os libero mais cedo e eles continuam lá fora conversando. Por quê? Porque eles precisam conviver. A aprendizagem, ela se dá nesse contexto de convivência. Então, aqui a gente começa agora a valorizar também esses momentos. Quando e como que na sala de aula, na escola, a gente pode valorizar a convivência para que a aprendizagem se dê. Então, os trabalhos em grupo, os trabalhos de interação, os trabalhos interclasses, os trabalhos com a convivência familiar. Como que nós podemos, dentro da nossa realidade, elaborar momentos e situações onde tudo isso aconteça de uma forma natural. E aí o conhecimento vai. Eu costumo brincar todos os cursos, quando a gente vai trabalhar esse conteúdo, eu peço para os alunos olharem em volta de si. Quem que está sentado do seu lado? Aí eles olham, geralmente é o colega que vem da mesma escola, é o amigo que eu tenho numa sala com 15, 20, 30 alunos. Eu estou sentado com aquele que eu conheço, com aquele que eu convivo, com aquele que eu fui junto para o curso. E aí eles começam a rir, né? Por quê? Porque antes eu preciso estar aqui, ó, convivendo com quem eu conheço. E agora a gente está disponível para o conteúdo. Então, são duas dimensões que caminham muito juntas, muito próximas. Se eu tiro a convivência, essa aprendizagem se vê prejudicada. Né? O tempo todo na sala a gente quer priorizar a aprendizagem em detrimento aqui do conhecimento, da convivência. Então, colocar isso junto, né? E como escolas também, a gente se vê nesse dilema, como agora conviver com as famílias, né? Como criar esse laço com as famílias, que estratégias a gente pode usar para que a escola seja um ambiente percebido como meu também. Então, a família precisa olhar para a escola e perceber que aqui isso faz parte da minha história agora. Eu cuido dessa escola, eu quero estar aqui, eu quero participar disso aqui. Então, para que deixe de ser duas instâncias completamente distintas, cada uma fechada em si. Não, mas que isso seja uma rede de relações. E aos poucos a gente vai conseguindo isso. A gente teve uma experiência muito bonita no final do ano passado, aqui na nossa instituição. Ela é uma ONG, né? A gente trabalha com as comunidades mais carentes e há 5 anos já trabalhando ali com a pedagogia sistêmica. E aí, em uma das reuniões de pais que a gente tem, então a gente trabalha com a pedagogia sistêmica na instituição. Como a gente faz? Trabalho com os professores, com toda a equipe, não só os professores, mas momentos com a equipe inteira. Depois a gente tem as intervenções, todos os conteúdos trabalhados com as crianças também nessa perspectiva. E num terceiro momento a gente também tem encontros com os pais. Aos poucos esses encontros foram crescendo cada vez mais, então é um processo também. E aí, em um desses encontros com as famílias, surgiu a ideia de um pai, né? Ele disse assim: Jean, a gente queria colaborar mais com a instituição. O que vocês estão precisando? E aí eu parei e pensei assim, nossa, é tanta coisa, né, que a gente está precisando. Eu poderia fazer uma lista aqui, né? Poderia fazer uma lista aqui, né? E aí ele disse, não, porque a gente recebe tanto, então a gente quer colaborar com algo, ou seja, a lei do equilíbrio ali. Dar e receber. Sim. E aí, qual foi a ideia que nasceu? Então, eles criaram, nesse dia da reunião, após a reunião, vários outros pais nos procuraram e disseram a mesma coisa, a gente também quer ajudar. Então, o que nós fizemos? Pegamos ali essa equipe que nos procurou primeiro e colocamos essa equipe como uma equipe de coordenação. E criamos o dia D. Né? O que seria esse dia D da instituição? No final do ano letivo, terminou as atividades com as crianças, seria o dia D, de olhar para a instituição, de tudo que nós precisamos aqui.
uma pintura, uma troca de lâmpada, uma porta que precisa de um reparo, todas essas pequenas coisas que a gente vai percebendo. Então veio lá o pintor, o pai que trabalhava como pintor, para olhar para isso. Veio aquele que trabalhava com pequenos reparos para perceber o que estava precisando. E os próprios pais foram fazendo essa lista de necessidades. E aí Sentindo-se parte, né, Jean? Nesse momento, eles estão dizendo, eu sou isso, parte disso aqui. eu sou parte, eu Eu sou cuido disso parte, eu aqui. cuido disso Vocês aqui. vocês O cuidam de uma Bachelard que forma... fala, vocês... né? O Sim. Bachelard que fala na poética no livro A Poética do Espaço, eu só cuido daquilo que eu me sinto parte. Exatamente. E aí foi tão bonito, porque ali no dia, né, que eles determinaram que seria esse dia D, chegou o pai que foi lá para colocar a mão na massa, para pintar a parede. De repente chegou uma outra mãe que trouxe um bolo, que trouxe um café. Falou, olha, eu não posso ficar, mas eu trouxe aqui um lanchinho. Aquele outro pai que chegou e disse, olha, eu não posso vir, eu trabalho o dia todo, mas eu quero colaborar, então eu trouxe aqui R$50 para vocês comprarem o que precisarem. E foi lindo. Então esse dia dele se estendeu para uma semana porque não deu para eles fazerem tudo. Então, durante uma semana a gente teve esses pais ali atuando, trabalhando, porque queriam, porque se sentiam bem, se sentiam parte. Então, essa rede de relações, ela é possível quando nós também olhamos para essas famílias com muito respeito. E aquilo que a Arlete colocava lá no início, né? E a Mariane coloca no livro dela, nós estamos aqui para servir vocês. Como se eu olhasse para a criança e dissesse, através de vocês eu sirvo os seus pais. Então, a gente entra numa troca. E aí, para esse equilíbrio agora, essa família também se coloca disponível para o necessário. Então, esse foi uma percepção muito bonita dessa participação. Nós já vínhamos treinando isso há muito tempo, né? De inserir cada vez mais essas famílias dentro do processo das próprias crianças ali, né? E essa iniciativa deles foi muito interessante. Maravilhoso. E assim, mostrou né? que a gente estava nesse caminho, né? E assim, né, Jean, a família, quando a gente se põe no lugar de servir, ela se sente respeitada. Sim. Porque senão eu falo assim, não, só eu dou, e a gente mantém ela no coitada, você não é capaz de nada. A gente cria essa desigualdade, né? Aqui eu que sirvo, porque você não tem dignidade para fazer nada. Então, coitadinho de você, eu que faço tudo. E aí a gente tira a dignidade da pessoa. E isso a gente rouba o que ela tem de mais precioso, né, Jean? Sim. Você que é da área também católica, aí, estudante da teologia, da filosofia, dignidade é uma coisa que quando a gente rouba da pessoa, a gente rouba a alma dela. Então, eu acho que o cuidado, né, e a beleza da teoria sistêmica e da pedagogia que a gente está falando aqui agora é manter a dignidade, e aquele que foi roubada, você mostra para ele que ele tem. Olha, um bolo, uma super dignidade. Olha, eu posso levar uma dúzia de ovos. Eu posso colaborar com R$10. Eu posso varrer, eu posso limpar o banheiro, catar o lixo. Isso é devolver a dignidade com aquilo que a pessoa pode, né, já? Incluindo. Exato. O bolo é importante, R$50 é importante, pintar é importante, limpar o banheiro é importante. Então, você traz a pessoa para se sentir parte, devolvendo a dignidade e aí a força, né, Jean? Sim. E foi muito interessante que a gente teve algumas famílias que vieram, o pai, a mãe, a avó, que veio a família inteira para fazer algo, né? Então, é reconfortante, muito bonito perceber essa valoração também, né? E isso parte exatamente desse respeito. Geralmente a gente fica numa postura de julgamento, né? Essa família que não se esforça, que não participa, que não liga para o filho. Então a gente entra nessa postura de julgamento, e o julgamento ele só afasta, ele só coloca cada vez mais distância, e a gente experimenta todo esse processo então a partir da dor, né? A partir desse olhar amoroso para a família, de olhar para a família da criança, que às vezes está quebrada, que às vezes está destroçada, que o pai foi embora, que a mãe o pai está preso, né? O pai está preso, a mãe é alcoólatra,
ou essa família que colocou essa criança para adoção e é a 10ª criança, então a gente olha, nossa, mas só quer saber de fazer filho. Então, ou seja, eu sempre entro num processo ali de julgamento, e esse processo de julgamento aqui, ele só afasta, né? A partir do momento que eu olho para aquela criança, percebendo o pai dela e a mãe dela como certos, né? E é certo porque é único, não tem outro, então é o pai e a mãe certo, daquele jeito ali, isso ressoa dentro daquela história familiar como muito respeito também, né? Então, o que fica registrado para aquela criança ou para aquela família? Opa, esse professor nos respeita, essa escola nos respeita, então aqui a gente pode ficar, aqui a gente pode aprender, aqui a gente pode contribuir de alguma forma. Percebe que a gente cria nessa dimensão uma outra forma de relacionamento e uma outra forma de estar no mundo. Tá? Então, por isso se desenvolve, por isso o processo se torna muito mais leve. E a pedagogia sistêmica quer fazer isso, né? Ou seja, trazer essa leveza para os contextos, para o contexto educativo, para o contexto familiar, para o processo de ensino-aprendizagem. Então, não é mudar uma realidade porque uma realidade está errada. Não, é trazer leveza para aquela realidade. Então, eu sou mãe de uma criança com síndrome de Down. Então, eu vou entrar dentro dessa realidade e conviver em paz com essa realidade. Perceber o meu filho que está ali, né? Meu filho é autista, então eu olho para essa criança agora, não para o autismo. Respeito, e com respeito, né? Com respeito, né? Com amor. Então, eu olho para a criança, tá? E não para o autismo, e não para o Down, e não para a deficiência, mas eu olho para o meu filho, para a minha criança que está ali, para o meu aluno que está ali. Né? Se a gente for olhar só para deficiente, eu sou deficiente, se eu tiro esse óculos aqui... Eu não enxergo nada! Né? Então, a gente olha para a pessoa que está ali, e não porque ela traz consigo, né? E aí são inúmeras coisas. É o eu vejo você, né? Que a Mariane traz, ou seja, eu estou vendo você, não a patologia, uma é o patologia, diagnóstico, né? Não, estou vendo a sua essência. Tem um exercício, inclusive, muito bonito e muito simples que a gente faz no curso, a gente faz com os professores, e que eles podem reproduzir depois com os alunos, e você termina o exercício, o professor está chorando ali. Só com essa frasezinha do eu vejo você. Então, é tão profundo que em 1 minutinho a gente atinge um nível inimaginável, porque a gente dá conta de romper todos esses paradigmas e chegar lá na essência daquilo que a pessoa é de fato, né? Então, né, Jean, eu vou costurando aqui, que a gente está quase no horário, e assim, ó, e a gente podia ficar mais umas 5 horas falando disso, né, Jean? Você contando suas experiências, E assim, eu vi lá no programa de vocês que você vai falar sobre análise transacional, né? E a T, ela é a teoria de base das constelações do Bert, né? Que a Mariane se inspirou lá. Então, assim, é quando a gente sai do triângulo damático, né? E enxerga a potencialidade no outro. Cada um assume a sua responsabilidade, né? E até esses dias, uma mãe, num dos nossos encontros, né, Carlita, falou assim, é de graça as frases da constelação, não precisa ir na farmácia comprar. Ninguém vai dizer eu vejo você. Às vezes não gasta nem saliva, só pensa, né? Só pensar, né? Ouvido a feijão, que é barato, ou banana. Então, é um recurso que você tem dentro de você. E você pode usar a qualquer tempo, né, Jean? Então, a pedagogia sistêmica, a constelação, né? Que a pedagogia vem da constelação, a sistêmica, né? Ela te dá recurso, né? Porque ela te dá autonomia. Né? E é uma autonomia, você não ficar mais dependente de ninguém. Então eu vejo você, eu vejo a Carlisa, eu vejo, é olhar para aquele filho e dizer, eu vejo você. E não eu vejo o autismo. Sim. Eu vejo o teu TDAH. Eu também vejo, mas antes disso eu vejo você. E vejo para onde você olha, onde está esse amor dessa criança, né? Eu sempre brinco que né, os pais também são filhos, né, Jean? E estão lá emaranhados com o trisavô, vamos dizer assim.
o que que a criança faz para ser vista? Vai lá para trás do trisavô e fala: ei, eu tô aqui, ei, mãe, me enxerga. Lá onde às vezes está a mãe, né? Às vezes a mãe está lá emaranhada, enrolada, a criança vai lá tentar Vai lá resolver e para ver ajudar essa mãe. se a mãe enxerga, né, Jean? Oi, eu tô aqui, eu tô aqui. Então, é esse que é o bonito da constelação. E ele vai, é uma teoria, né, que vai levando para mais amor, para mais vida, o amor em movimento. E o bonito e o lindo é a simplicidade, né, Jean? Sim, É, é muito simples, né? Eu sempre digo, é simples e profundo. Então, você atinge uma profundidade com uma simplicidade assim estarrecedora. E isso é transformador, tá? O Bert já diz, não, o essencial é simples. o difícil é ser Então, simples, né, Jean? E a gente essa que formação complica, né? e essa formação que o Jean vai dar lá em pedagogia sistêmica é fazer o caminho para o simples, né, Jean? Sim, sim. Fazer o caminho para o essencial. Posso falar um pouquinho dessa formação agora? A Ah, gente tem deve, tempo? deve para a gente ir. Deve. Você tem 7 minutos, 8, pode ser? Ok, vamos lá. Pode. Vai lá, Jean. A gente tem, então, a formação em pedagogia sistêmica, ela é e que vai estar aí em Videira. A gente começa esse curso lá em fevereiro, né? Nossa formação ela é composta em módulos, são 6 módulos. Cada módulo acontece em um fim de semana, uma sexta-feira à noite e um sábado, o dia todo. E são 15 horas, então, cada módulo. 11 horas de atividades presenciais e 4 horas de atividade depois, online, né? Então, formando 15 horas. Então, ao todo, são 90 horas o curso. E dentro do curso, então, em cada um dos módulos, a gente vai trabalhar uma temática, fazer esse percurso inteiro de olhar para mim, de olhar para a história da pedagogia sistêmica, olhar para mim mesmo, até chegar lá no final e construir elementos práticos para o meu dia a dia, um material prático que a gente constrói e que pode ser utilizado lá em sala de aula ou em casa pelos pais, utilizando, se valendo de todos esses elementos, então, da pedagogia sistêmica. Tá? Então, a gente faz esse percurso. Cada um dos módulos, a gente entrega um material também, um material concreto. É uma apostilinha como essa aqui, tá? Então, tenho 2 aqui do módulo 1 e do módulo 2 já, né? Então, em cada módulo, a gente vai entregando esse material, que é onde a gente pode, depois o aluno, o professor pode estar voltando e olhando para tudo isso ali, revendo muitas coisas, tá? Então, o que a gente vê nesse curso? Então, no primeiro módulo, a gente vai olhar para os fundamentos, quais são os fundamentos que embasam essa pedagogia sistêmica, de onde vem, e aí a gente vai trabalhar esses princípios, as ordens do amor, um pouquinho isso que a gente falou aqui, né? Os objetivos, os princípios da pedagogia sistêmica. No módulo 2, a gente vai trabalhar o lugar de cada um, ou seja, essas ordens do amor agora aplicadas dentro do contexto educativo, ou seja, como que pertencimento, hierarquia, equilíbrio, como que isso se dá dentro da escola, ou dentro desse contexto educativo, e quando isso é quebrado, o que isso ocasiona. Então, isso tudo a gente trabalha nesse segundo módulo. No terceiro módulo, a gente trabalha um tema que às vezes é muito doloroso para a gente, que são as ordens da ajuda. A gente quer ajudar muito, tá? Então, como que essa ajuda de fato pode ser eficaz e não uma ajuda que às vezes atrapalha, né, dentro desses processos. Então, a ajuda para a família, para a criança, para o próprio professor, como que a gente trabalha isso. E aí a gente vai olhar para o sucesso, para a abundância, esse sucesso do professor, como que eu posso me ajudar nesse processo todo, tá? Então, isso no nosso terceiro módulo. O quarto módulo, a gente olha para os emaranhamentos, por que o professor adoece tanto, por que as crianças adoecem tanto, por que chega num momento que parece que eu não dou mais conta, e aí setembro, outubro, é esse meio aí que a gente já está no limite, né? Então, esses emaranhamentos, o que nos leva a tudo isso? E aí a gente vai olhar para essa questão multigeracional, para a psicogenealogia dentro disso tudo, tá? Os conflitos, né? Os conflitos familiares, os conflitos aqui dentro da escola, conflito entre equipes, entre professores, entre professor e aluno, entre professor e pais, entre pais e escola. Então, todos esses conflitos, a gente vai olhar um pouquinho para isso, né?
No quinto módulo, a gente trabalha as emoções, nessa aprendizagem quando há um ambiente de paz. Então, como lidar com as emoções, como falar das emoções, como viver em paz com as nossas emoções. Então, o que é tudo isso? Isso a gente trabalha nesse quinto módulo. E no último módulo, a gente coloca tudo isso em prática, ou seja, a gente fala que é um grande laboratório agora. Então, a gente vai construir na prática materiais concretos que a gente possa estar utilizando no dia a dia, em sala de aula ou em casa, tendo por base todo esse percurso que nós fizemos antes. Então, é o concreto cotidiano mesmo que vai estar lá na minha sala de aula, lembrando, precisa ser sistêmico, isso aqui me aponta para esse sistêmico, né? Esse curso é voltado para todo mundo, para pais, para professores, para educadores, psicólogos, assistentes, ou seja, todas as pessoas que querem se perceber, que vivenciam esse processo educativo, tá? E um processo educativo institucional ou não, de alguma forma, ou nós somos pais ou nós somos filhos, então nós estamos nesse processo educativo o tempo todo. Não tem limite, também não tem pré-requisito, ou seja, não preciso conhecer constelação para fazer o curso, não. A gente vai dar todos os princípios necessários para a compreensão dentro do próprio curso, tá? Jean, e aí eu vou fazer uma pergunta. Jean, eu vou virar constelador depois dos teus 6 módulos? Me responda aí, Jean. Não é um curso de constelador, a gente não tem a pretensão, né, de formar constelador, até porque isso levaria muito 3 mais anos no mínimo. O curso vai trazer para a gente uma postura diferente dentro do meu fazer, dentro da minha história, esteja eu onde estiver, tá? Aplicando esses princípios, qual que ganho eu tenho? Primeiro ganho, você tem autoconhecimento. Segundo ganho, você tem leveza. Terceiro ganho, você vai perceber que você não vai mais adoecer tanto como você adoecia antes, porque você está no seu lugar, só com aquilo que é seu. Você dá conta de lidar. Os problemas vão continuar sendo os problemas que sempre foram, mas eu lido de uma forma diferente com eles, tá? Eu não percebo mais como problemas, mas como algo que faz parte da vida. Então, como que eu fluo junto com tudo isso? E muitas coisas que eram grandes problemas, de repente deixam de ser, tá? Então, de repente, você vai perceber que não é mais um problema, faz parte, é um fenômeno, alguém disse aqui, né? Economiza terapia, né, Jean? Economiza terapia. O curso é um processo terapêutico, tá? Ele é um totalmente. processo terapêutico todo, tá? Então, é basicamente isso. Então, lá em Videira, a gente já está com inscrições abertas. Com a Carlisa, que está aí balançando a cabeça. Nós vamos pôr depois, quando editar o vídeo, os contatos, o link do teu instituto, o telefone da Carlisa. Vamos deixar tudo disponível. Perfeito. Que bom. Né? E a gente trabalha esse curso com muito amor, ele foi gestado, o curso foi gestado nesse processo amoroso, né, de cuidado com a educação, com o outro, porque nasceu aqui de dentro. Então, ele ressoa muito quando a gente está junto, vocês vão perceber. Tá? É maravilhoso. E eu também falo, né? Ontem eu falei para o Jean e já falei para a Carlisa que, gente, aproveite, porque o Jean, ele vem lá, ele é franciscano, a alma dele é franciscano, o preço é franciscano, é quase gratuito. Uma Perfeito. Formação com essa qualidade, com esse conhecimento, com essa seriedade, né, Jean, que é a sua seriedade, pelo valor que está, ele é franciscano. Eu falei isso desde o começo. Gente, isso aqui é um presente, ele é só uma contribuição espontânea quase para o Jean, para pagar as despesas de deslocamento, que o Jean vem de longe, tem material, mas o valor, o investimento financeiro, ele é pequeno frente ao grande que vai receber, né, Jean? Sim. Aí que eu vejo a sua alma franciscana oferecer um trabalho desse tamanho, dessa envergadura, dessa responsabilidade, dessa competência, porque tem que ter uma competência intelectual, tecnológica e muita transformação pessoal, né, Jean? Para poder estar oferecendo isso para o outro, porque a gente só vai com o outro onde a gente foi com nós mesmos, né? Então, isso eu acho lindo. Então, pessoal de Videira e região, não percam, não vão precisar viajar, não vão precisar pagar hotel, estão em casa.
Tá né? ali, né? Tá ali, o Jean que vai se deslocar, né, com tudo isso Isso. para levar até vocês, né? É. E aí, aqui, Jean, estão pedindo o curso online. Vamos deixar esse pedido para o Jean cozinhar na cabeça dele agora, né? Cozinhar o Deixa eu, galo. deixa eu falar, então, que o curso online ele vai existir, tá? Já é um projeto que a gente já está trabalhando nele. Então, eu acredito que até o final do ano ele já é lançado. Não é o curso presencial, é uma adaptação do presencial. O presencial ele tem a grande riqueza das experiências vividas, né, ali junto. Então são muitos exercícios, são muitas questões trabalhadas presencialmente. O online ele vai trazer todo o material teórico, exercícios que podem ser feitos aqui, como a gente está, mas são dois cursos distintos. Quem não tem a oportunidade do presencial vai ter sim a oportunidade do online em breve, tá? Só ficar ligadinho aqui no Instagram, nas nossas redes sociais, que a gente vai divulgar isso também. Olha só, a Adriana que está dizendo, vamos trazer para Curitiba. Vamos trazer para Curitiba, por que não, né? Então, assim, o corona, né, nos possibilitou estar trabalhando online, né? E é assim que a gente vai trabalhar online, por Zoom. Sim, não tem o contato, não tem a troca, né? E aí a gente vai poder fazer o online enquanto nos for impedido, né, já o contato. E claro que depois a gente vai poder seguir com o online, mas sempre dizendo, quando a gente puder estar junto, o ganho é maior, né, Jean? A troca, Ou né? a troca. Porém, na impossibilidade, a gente não vai ficar parado para a água criar limo. A Isso. gente vai se movimentar, né? É o desafio que trouxe a pandemia, né? Vamos crescer nesse Isso. sentido. Exatamente, em direção de mais amor, de mais vida com o que é possível neste momento. E falando Sim. em cursos online, então tá aí, gente, até o final do ano vai ter novidade, depois todos vocês vão saber o site do Jean, porque ele vai ficar no final dessa palestra editada. Eu quero dizer que em setembro nós vamos ter o nosso primeiro seminário internacional de novas constelações e autismo. Vamos ter colega da Espanha falando, do Chile e de Portugal e Brasil. O Jean vai ser uma das pessoas que vai estar conosco partilhando o seu conhecimento, né? Então, e por que ele vai começar online? Porque é o que tem para hoje, né? E que bom que daí a gente inclui todo mundo. E a ideia é a gente ir semeando várias sementes a partir desse primeiro até 2022. E a ideia em 2022 é fazer o nosso congresso aqui em Curitiba de autismo e constelação familiar, onde nesse seminário a gente vai ter operadores do direito falando qual é o impacto do autismo na família, que cai muitas vezes lá no Ministério Público, porque para interditar a pessoa, para discutir pensão, né, Jean? Então, vai ter também uma advogada falando sobre por que é que eu não recebo pensão, o que está acontecendo. Vamos ter o Jean da Pedagogia Sistêmica, vamos ter um colega médico do Chile, vamos ter uma colega da Espanha que vai falar de estimulação precoce, que trabalha com crianças, vamos ter uma mãe de Portugal que também é consteladora e mãe de autista, vai falar da inclusão desse lugar de mãe e consteladora, né? Vamos ter o fonoaudiólogo, vamos ter o casal Serena falando do lugar de casal, que fez parte do grupo lá em Videira, e vamos ter uma mãe, a Elizabeth, falando do lugar de mãe, contando isso para a gente. E aí já não lembro, dia 15 vai estar, já não lembro mais, vai estar nas redes a programação. Esse seminário nasceu semana passada, acho que foi na sexta-feira, e já está no ar, graças ao trabalho árduo do meu marido, o Lídio. Muito obrigado, Lídio. Se não fosse você, nada disso seria possível, né? E estamos fazendo as articulações, e aí vamos estar disponibilizando esse material também de forma gratuita. Todos os nossos colegas vão doar 1 hora e meia do seu tempo, né? Que isso é doação, passar conhecimento gratuito, para que mais pessoas possam saber que as constelações, a pedagogia sistêmica, o direito sistêmico, estão a serviço da vida, né? Então, indiferente de eu ter um filho no espectro, nós temos problemas. Então, como isso ressoa? Que não é só mãe com filho autista que não recebe pensão. Tem mãe, aspas, com filho neurotípico que também não recebe pensão. O que é? Qual é? O que une? Qual é a base que une
isto para desembocar lá no judiciário. Então, a ideia que eu tive, conversando com o Lídio, é mostrar a interface, né? É sistêmico mesmo, né? Tudo é sistêmico, né, Jean? Então, transporta a pedagogia lá da escola para as AMAs, transporta para uma clínica, transporta para um hospital, transporta como diz a Angélica Alvedra. Esses dias eu estava ouvindo a Angélica, ela falou, é a pedagogia da vida. Né? Quando aparece uma doença, que pedagogia que essa doença quer me mostrar? O que ela tem para me ensinar? Né? Então, é transportar esse conhecimento nesse sentido, né? Jean, eu vou deixar você fazer o fechamento, que daqui a pouco eu vou ter um grupo e eu preciso dar uma descansadinha 10 minutos, ir para o banheiro, para ficar pronta para o grupo às 9h30, que vai continuar sendo nesse link. Quem quiser ficar depois, seja bem-vindo. Jean. Okay. Eu quero agradecer a oportunidade, tá? Que bom poder estar aqui, trocar um pouquinho com vocês, tá? Então, eu agradeço, Carlisa, o convite. Espero que a gente possa se encontrar em breve, tá? Para mais trocas, para mais conhecimento aí. Então, fica aí o convite para nós. Se quiserem acessar as nossas redes sociais, o Instagram, meu Instagram é Jean Lúcio Oficial, tá? E o Facebook é Jean Instituto. Então, é só acessar que a gente vai estar presente por lá também. Então, obrigado, tá? E um abraço, um beijo para todo mundo aí. Viu? Obrigada a você, Jean. A Carlisa que está aparecendo aí na telinha é a Carlisa, que é a pinga quente lá de Videira, ela pula, né, Carlisa? A Carlisa que eu fico colocando fogo na Carlisa. Carlisa, vamos embora, Carlisa, vamos lá. E a Carlisa comprou essa ideia e eu fico muito feliz por ter comprado. É uma missão levar isso para essa área do autismo. A Carlisa, ela é uma ativista aí. Levar isso para esse. Tem a Adri também, que é consteladora aí, é mãe do Gabriel. Levar esse novo movimento sistêmico para esta ala, né? Vamos dizer assim, que são várias alas, né? Então, para essa ala, vamos chamar assim, do autismo, né? Que pode sim. Arlé, se quer curar o autismo? De jeito nenhum. Ninguém quer curar nada. A gente quer viver melhor, né, Jean? Viver com o problema não vai acabar, mas conviver de um outro lugar interno, amenizando os sintomas e a gente estar viver bem, né? Estar bem, estar presente, né, Jean? Lidar com isso, ter recurso, porque a gente não tem recurso para lidar com as questões. Então, é levar ferramentas, recursos para atuar e agir na vida de um outro lugar, né? E aí as outras terapias vão melhor. Então, pensando em pedagogia, quando a gente organiza algumas coisas, a criança vai aprender, né, Jean? Vai estar presente. Então, falando de autismo, ele vai estar presente. Desculpa, fala. Eu olho uma questão central e em volta tudo caminha junto, então é isso. Exatamente. As outras terapias, no caso do autismo, vão fluir melhor. Entende? De vez em 10 vezes na fonoaudióloga, vai 5 que já faz o mesmo efeito. Os outros 5, aproveita para descansar, entende? Para curtir a mãe. Né, Carlisa? Para de ser tão táxi dos filhos, Uber, tudo. Vai menos, mas vai. Ninguém está dizendo que não é para ir. Vai, mas vai ter mais resultado, vai sobrar tempo para descansar, para curtir, né? Para ficar em casa, para curtir essa relação, né? De casal que às vezes se perde porque não tem mais tempo para nada, cada um corre para o lado. E aí vai sobrar um tempo para namorar, para ficar em casa, para curtir o filho, né? Carlisa, você quer dizer 2 palavrinhas? 3? 3 frases, Carlisa. Só por causa do tempo. Carlisa já está acostumada. 3 frases, Carlisa. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Carlisa. Eu quero agradecer primeiramente você por ter trazido o curso de constelação para a videira, por ter transformado a vida dessas famílias que participaram conosco do projeto. Tamo junto. E de ter nos incentivado e feito contato com o Jean para que a gente buscasse isso. E olha, eu estou impressionada com a procura nos primeiros dias, eu estou surpresa. E surpresa com a acessibilidade que as meninas da equipe estão tendo, de querer fazer a inscrição, e eu falei, calma que o presidente vai conversar com vocês. Mas assim, da expectativa que está gerando, sabe? Nossa, eu imaginava que isso aconteceria daqui a uns 20 ou 30 dias quando a gente ampliasse a divulgação. Mas não, está sendo assim, nossa, vai superar a nossa expectativa, vocês vão ver. Que bom. Vai ter a turma 1 e a 2.
Muito bom. Obrigado, Gia, por ter se disponibilizado a vir dessa distância que tu vai vir para cá, tá? Imagina. Eu acredito que vai ser muito produtivo. E madrinha do curso, tu vai vir na abertura, né? Podemos ir na abertura, né? Se isso é um convite, Lídio, bora. Adoro aquela região, né? Pode reservar o fim de semana de fevereiro já. Então tá, eu vou ver a data, já vou reservar esse final de semana para ir lá e aprender também junto com o Jean, porque o Jean vai falar de outro lugar. Eu falo de um lugar, né, Jean? Como fonoaudióloga e área da saúde. O Jean fala como pedagogo. É outro lugar. Sim, a gente perfeito. olha para a mesma laranja e enxerga coisas diferentes, né? Obrigada pelo convite. Fico lisonjeada. E eu agradeço profundamente esses pais corajosos da AMA Videira, que se entregar, e também tem umas pessoas de fora, né? Mas a AMA daqui que nós vamos levar, na pessoa da Carlisa, do Adelar, e semana que vem tem a live da madrinha do projeto, que é a Elisete, diz assim, não, vamos encarar esse projeto, mesmo com medo, mesmo não sabendo o que a constelação ia fazer, não, porque assim, gente, é desse primeiro movimento que a gente está expandindo isso para o mundo. Né? Então, eu tenho assim muita gratidão e me sinto honrada em ter sido acolhida nesse lugar, porque se não tivesse essas famílias que mesmo não sabendo o que era, vou aí para ver o que faz. Tudo bem, pior não vai ficar, acho que alguma coisa boa vai acontecer. Mas desse lugar de disponibilidade interna, da gente poder medir através dos relatos e dos questionários, e o nosso livro está saindo, né? Relatos de Pais, vai para a gráfica essa semana, hoje ou amanhã, já está prontinho, já está com o prefácio da Brigitte, está tudo certo. Abençoado pela madrinha maior lá, que é a Brigitte. Então, isso é uma contribuição para o mundo, né? E eu sempre falo, Carlisa, essa é a contribuição de vocês, pais, que se dispuseram a fazer esse projeto, a participar desse projeto, né? Do jeito que ele foi oferecido, isso é um trabalho de serviço à vida. Né, Jean? É um serviço à vida, compartilhar isso, contar, né? Então, isso e agora, com a pedagogia sistêmica, se expande o serviço à vida, porque vai mudar o olhar de uma região. E primeiro, a gente fala, desenvolvimento aqui, que começa aqui ao meu redor, micro, macro, e assim vai. A gente está parte do mundo e tudo é sistêmico, né? Tão provado que é sistêmico, que o corona começou lá em Wuhan, e está aqui em Videira, em Curitiba, no Mato Grosso, e era uma pessoa. E olha, ele veio nos ensinar o poder do sistêmico. Então, se um vírus começou com uma pessoa, se a gente pode começar com o amor em mim, no Jean, na Carlisa, em todo mundo que está aí, veja o poder que a gente tem de transformar o mundo. Porque isso parou o mundo. Vamos parar o mundo de outro jeito. Diga, Carlisa. E quando nós conversamos com a Arlete e levamos para o conselho pedagógico da associação, a gente considerou muito a questão de que seriam os pais trabalhados beneficiando a criança, porque dentro do autismo muitas coisas são invasivas. Então é genética, é coleta de sangue, é material, é métodos dolorosos, é parapódio para ficar em pé, para ganhar força muscular, é contenção de membro para colocar na boca para não se autoagredir. Isso é igual desconforto. E naquele momento, nós iríamos para lá, as nossas crianças ficariam no ambiente seguro delas, na zona de conforto delas. E isso nós valorizamos muito quando nós somos no primeiro momento. E aí, assim, a gente fala do autismo como as mães azuis, as mães de anjos, que nós não somos nada dessas coisas aí, né? Mas, fala-se em autismo, mas quando eu falo que o meu filho tem autismo, eu falo que eu tenho que mudar os comportamentos dele, que ele tem que se comportar de uma outra maneira, que ele tem que comer de um outro modo, que ele tem que... Na verdade, de uma certa forma, eu não estou aceitando aquilo que eu tenho. No momento, a terapia tenta modificá-lo. E eu penso que isso não é tão saudável assim, sabe? E foi através de todos esses processos que começou a fortalecer e a modificar o meu jeito de ver, de olhar para muitas coisas, sabe? E a gente tem isso para dentro da AMA, com o trabalho que a Arlete fez, a gente já vê muito mais viveza nas mães. A gente não vê mais aquela questão de como será, o que eu vou fazer para melhorar, por que eu não estou conseguindo.
a gente vê essa aceitação e esse entrar na realidade do jeito que ela é e fazer o melhor com aquilo que temos. Isso para nós nossa, para mim é fundamental, é muito importante, sabe? Acho que por isso que agora está acontecendo tudo isso nessa velocidade que está acontecendo. Né? É porque vocês disseram sim, né, Carlisa? Então, quando a gente diz sim para a vida, né? Sim para as constelações, sim para a mudança, sim, meu filho tem autismo, tem mais isso, mais aquilo, mais aquele outro, um monte de pacotinho. Sim, e o dizer sim não é submissão. É a partir desse sim, de outro lugar eu vou buscar outros recursos, né? Então, isso é só resultado, Carlisa, do que a gente está plantando desde lá de trás, né? Então, assim, e do empenho de vocês, né? Então, eu parabenizo, fico super feliz. Já falei para a Carlisa que eu quero ver mais 40 pessoas lá dentro, 40 para nós começar, né? Dá bastante trabalho para o Jean, aquela sala grande do CETREV, né? Alocar aquilo lá, porque vai fazer a partir, veja que lindo, né? Os autistas, mesmo a pessoa que está a serviço dos excluídos. E esse trabalho de pedagogia, de constelação, está a serviço de incluir tudo isso. Então, começou na Ama Videira, mas isso vai para o colégio da Ama Videira, vai para Iomerê, vai para Arroio 30, vai para o Veloso, vai para Caçador, vai fazer um movimento, Campos Novos, na região inteira. Então, olha que precioso, né? Esse transtorno, certo? Que no primeiro momento assustou todas as famílias, só que isso vai fazer um movimento na região. Então, olha que lindo isso. Então, a gente honra isso, né? Honra de outro lugar. Então, a gente não se sente mais, nossa, coitadinha, nossa, através disso eu pude funcionar mais vida para a região inteira. Olha que lindo isso, né? Mas num lugar de humildade, né? Não de, então agora não. É isso que vai transformar a minha vida e também a vida de outros para mais amor, porque constelação é amor em movimento, não é, Jean? É amor em movimento. E um amor desprovido de julgamento, porque o amor ele não tem julgamento de bom ou de ruim, né? É pura doação, ele é franciscano. Né? Obrigado, Carlisa. Gente, muito obrigada a todos vocês, né? Falar desses assuntos, eu fico o dia inteiro, é o meu hiperfoco, é constelação, é 24 horas por dia, né, Carlisa? Só falando disso e botando lenha na Carlisa aí pelo WhatsApp e nas outras pessoas, né? E a Carlisa, ela é uma trabalhadora incansável desse movimento, né? Eu tenho, assim, o maior orgulho da Carlisa e tudo que ela está construindo, e estou cutucando ela para vir para essa área sistêmica de corpo e alma mergulhar, porque como mãe, né? Que passou e passa todos os dias, quando se autotransformar, pode ser um vetor para ajudar milhares de outras mães. Desse lugar sistêmico, né? Então, eu vejo esse potencial em todas as mães, não só na Carlisa, em todas as mães que se disponibilizarem, fazer essa viagem interna, né, Jean? E ir para fora, e aí pode levar isso para o mundo. Porque a gente tem 2 milhões, a estimativa hoje, de pessoa com o espectro, né? Então, para isso não virar uma epidemia daqui uns 20, 30, 40, 50 anos, né? Então, se a gente começar hoje a plantar essa sementinha, que começou com o Bert, né? E aí a gente está aqui seguindo, a gente pode evitar isso, né? Levar mais conforto para as famílias. Essa é a ideia. Gente, daqui a pouco a gente tem um grupo de constelação. A gente vai começar às 9h30. Vou pedir para vocês, nós vamos começar às 9h40, dar um break para banheiro, intervalo hidráulico, água e xixi, né? E aí, quem quiser ficar, a gente vai fazer um grupo de constelação agora na sequência. Então, agora são 9h23. Então, 9h40, a gente retorna para o grupo para quem tiver disponibilidade de tempo e quiser ficar por aí conosco. São todos muito bem-vindos. Jean, muito obrigada mais uma vez. Feliz por você vir lá do Mato Grosso para Videira, né? Mas Videira é lindo, tem gente bacana, tem comida gostosa, é tudo delicioso lá. Que bom, vai ser incrível. Tem muito amor, vai ser. Então, vou agendar, Carlisa, para fevereiro. Ó, um beijo para todos. Beijo.